que teve como o ponto máximo, né, o dia de Pentecoste, que foi o encerramento da festa de Pentecoste, que já estava acontecendo há dia lá em Jerusalém, e que Jesus Cristo havia prometido que estaria mandando um outro Consolador, o Espírito Santo, para estar com os seus discípulos. Nós falamos que antes de Jesus subir ao céu, ele ainda estava no monte, e aproximadamente quantas pessoas estavam lá? 500 pessoas estavam no monte, ouvindo já, vamos dizer assim, o discurso de despedida de Jesus Cristo, quando ele estava prestes a subir ao céu. Lá naquele monte, ele prometeu aos discípulos que ele estaria enviando o Espírito Santo, o Consolador. E ele disse que era para que eles ficassem, né, em Jerusalém, até que do alto ele fosse revestido de poder, certo? Certo. Então nós falamos o quê? Que essa promessa, né, ela fora dada nessa ocasião, e que esse Espírito Santo que desceu ali, que também a gente vai já falar sobre isso de novo, né, ele batizou a igreja daqueles dias, e também é o mesmo que continua batizando a igreja dos nossos dias. Ao longo desses mais de 2000 anos, de quando o Espírito Santo veio até os dias de hoje, milhares e milhares de pessoas já foram alcançadas por esse batismo com o Espírito Santo. Mas também nós falamos que lá no cenáculo, em Jerusalém, né, haviam aproximadamente quantas pessoas lá esperando? 120. Aproximadamente 120 pessoas estavam lá. E aí nós levantamos a questão. Lá no monte eram 500. Lá no cenáculo eram 120. O que aconteceu com as outras? Não perseveraram. Não perseveraram. Não tiveram paciência e talvez até não creram que realmente aquela promessa se cumpriria. Então nós falamos que quantos dias eles estiveram reunidos lá? 10 dias. A igreja esteve reunida, orando, louvando a Deus, com certeza testemunhando, com certeza conversando coisas a respeito das experiências que tiveram nos 3 anos e meio com Jesus Cristo, né? E aí o que acontece? Jesus resolveu mandar, né, o batismo apenas no 10º dia, né? No 10º dia. Ou seja, vamos imaginar que Jesus fez com eles lá uma prova, fez com eles um teste para saber quem de fato era perseverante, para saber quem de fato acreditava nas palavras dele, para saber quem de fato estava convicto, né, e queria realmente receber.
Então passaram-se os 9 primeiros dias, né, até chegar o 10º dia. E nós falamos que esse episódio se deu pela manhã. Não foi isso que nós falamos? Se deu pela manhã, né? Era aproximadamente o quê? Pelo horário deles, né? A 3ª hora, né? Correspondia a 9 horas da manhã. E tanto é que quando Pedro usa a palavra para esclarecer as pessoas que ficaram surpresas com tudo aquilo que aconteceu, Pedro disse: não, senhores, esses homens não estão embriagados, como sendo essa, né, a 3ª hora do dia, ou na nossa linguagem, 9 horas da manhã. Então, com a tradição deles, né, não justificava nessa hora alguém estar embriagado, principalmente lá no cenáculo. E principalmente lá no cenáculo, né? Então Pedro tomou a palavra e usou desse argumento para dizer. Então nós falamos a respeito disso, né? Aí depois nós falamos sobre o primeiro ponto, que foi a predição, como está aí na sua apostila. Predição profética, não foi que a gente falou sobre isso? Predição profética do batismo com o Espírito Santo, né? E o que a gente quis dizer com isso aqui, com a predição profética? É que antes do batismo acontecer, antes do Espírito Santo vir lá no cenáculo sobre aquelas pessoas, antes de tudo isso, pessoas haviam previsto, haviam dito através de profecias que esse episódio se daria. E aí nós citamos alguns deles, por exemplo, né? Nós citamos o profeta Joel, capítulo 2, né? Versos 28 a 32, né? Quando Joel diz, né, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, certo? Nós citamos também, né, o profeta messiânico Isaías, não foi? Capítulo 44, versículo 3, né? E Isaías disse o quê? Que derramaria, né? Derramaria água sobre o sedento, não é assim? Não foi assim que Joaquim leu? Derramaria água sobre o sedento, e mais na frente ele disse que derramaria do seu espírito, né? Sobre o seu espírito. Então, esses exemplos são exemplos do Antigo Testamento, mas tem outros ainda na Bíblia que também fazem referência a isto, né? Nós apenas anotamos esses aqui para trazer para você o esclarecimento de que esta promessa aqui, não é? Ela não foi só dita por Jesus, quando Jesus esteve aqui, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo, predisseram antes mesmo de Jesus vir a essa terra, certo? Nós falamos também, né, que já no ministério de Jesus, né, o próprio Jesus, né, o próprio Jesus disse lá em João 14, né, 16 e 17, né, quando ele diz que ele não ia nos deixar órfãos, mas ele iria rogar ao Pai e ele nos daria um outro Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, né? Que o mundo não conhece
e nem pode receber, mas nós o conhecemos e o recebemos, né? E aí ele finaliza o texto dizendo que ele nos batizaria e que nós seríamos por ele batizados, né? Certo? E também nós falamos da profecia de João, né? O próprio João Batista. João Batista era o que de Jesus, hein? Hein? Sim. João Batista era primo de Jesus, né? Ele era primo mais novo ou mais velho que Jesus, hein? Hein? Quem nasceu primeiro? João Batista. É. O Batista era primo mais velho de Jesus, né? Até porque já havia uma promessa a respeito de João Batista também na Bíblia, né? Que ele viria e abriria o caminho para o Salvador, né? Já havia uma profecia nesse sentido. Então implica dizer o quê? Que o precursor de Jesus Cristo, né? Mesmo a Bíblia não dando nome, mas claro, viria antes do próprio Jesus vir, né? E essa pessoa foi exatamente quem? João Batista, né? Que era filho, né? Filho de uma mulher que era irmã da mãe de Jesus, não é isso? Estou certo ou estou errado? É? A mãe é a prima, né? É a prima, né? Isso, prima, obrigado. Então, a irmã de João Batista, ela era prima, né? Da mãe de Jesus, né? Tá certo? Obrigado, José. Está lendo a Bíblia, gostei de ver. Tá certo? E aí, nós passamos por segundo ponto, né? Nós passamos por segundo ponto, que me ajuda a pagar aqui. Me ajuda aqui, tá, Vitinho? Isso. Por aí. Nós não precisamos de um cavalete. Aí eu falei com o marceneiro ali, perguntei quando é que ele faz um cavalete, ele me cobrou 150, ele disse, não, deixei mesmo. Não, vamos para segurar, né? Deixei mesmo. 150, não, deixei mesmo. Isso. Aí, nós falamos no segundo ponto sobre aí na sua apostila, visitação inicial do Espírito Santo, né? Quando nós citamos o segundo ponto, né? Visitação inicial, pontinho, 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 é o resto que está escrito aí, tá? Aí nós falamos sobre o que aconteceu aonde? Lá na casa de lá em Atos capítulo 10. Capítulo 10, né? Não é isso? 44 e diante. Pois é. E aí nós falamos desse episódio que aconteceu, né? Que foi uma visão que Pedro teve, uma visão que Cornélio teve, e Cornélio mandou chamar Pedro, né? Pela visão que ele recebeu, de que Pedro tinha algo para falar para ele importante. Quem era Cornélio? Quem se lembra? Quem era Cornélio? Quem era Cornélio? Eu falei, né? Quem era Cornélio? Quem era Cornélio? Hein? Quem era Cornélio, meus irmãos?
vocês estão servindo mesmo para ler aqui? Já que vocês não estão. Centurião, Cornélio era um centurião, né? Era um centurião, né? O que era um centurião? Não tem nada a ver com isso aqui, mas só para explicar. Centurião era um soldado, chefe, encarregado de uma centúria. O que é uma centúria? Eram 100 pessoas que estavam ao comando dele. Entendeu? Mas eu não disse nada disso, depois vocês vão estudar. Tá bom? Tá? Então, Cornélio recebeu essa visão e mandou chamar Pedro para ir lá na casa dele, né? Então Pedro foi, né, orientado por Deus lá para a casa dele. Quando ele chegou na casa de Cornélio, né, Cornélio tinha reunido quem lá? Os parentes, né, e os amigos mais próximos dele, para ouvir aquilo que Pedro tinha para falar. E nós falamos que Pedro começou a pregar, a falar a respeito de Jesus, e enquanto ele estava pregando, de repente, como é que a Bíblia diz? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam lá na casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Tá? E aí você se lembra que eu fiz uma parte, uma parêntese, dizendo que o batismo com o Espírito Santo, ele está sempre e muito ligado à palavra de Deus. Está muito ligado à palavra de Deus, né? O avivamento, o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de avivamento, ele está totalmente ligado à palavra de Deus, né? Eu não estou falando aqui a questão do cântico, do louvor, não. Se o louvor tem a palavra de Deus, se ele contém a palavra de Deus, o Espírito Santo está ligado lá. Então pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo no momento de louvor na igreja. Mas o que eu estou deixando claro é a presença dele junto à palavra de Deus. Ou seja, onde está sendo pregado, onde está sendo ensinada, né? Onde está sendo conversada, onde está sendo meditada a palavra, o Espírito Santo sempre está presente. E foi o que aconteceu lá, né? Lá não era um culto de avivamento, lá na casa de Cornélio não era uma consagração, lá na casa de Cornélio não era uma cruzada evangélica, não era. Era uma reunião que Cornélio formou por orientação de Deus para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E lá o Espírito Santo resolveu descer sobre todos que ali estavam, né, e batizar com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre eles lá e os batizou, né? Tá certo? Então, nós falamos a respeito disso, tá? E aí a gente também deu alguns exemplos, né? De como o Senhor batizou algumas pessoas, né? Do nosso conhecimento e de conhecimento das histórias, o Espírito Santo. Cada um aqui que já é batizado tem a sua experiência a contar de como recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu recebi quando eu era criança, né? E outros já receberam adulto, outros já receberam na velhice, outros receberam na adolescência, né? Meus meninos lá em casa foram batizados ainda criança do Espírito Santo. Débora, né? Tiago, foram batizados. Não está querendo galardão, né? Obrigado. Tá certo? E aí nós falamos que Jesus, né? Na letra A, como é que está aí do segundo ponto, Jesus, ele animou, né? Animou, pontinho, como é que está aí? Os discípulos a pedirem. Como foi lido na terça-feira, Jesus dizendo, pedi e dá-se-vos-á, né? Então, isso dando ideia de que há um tempo para nós insistirmos e perseverar em pedir. Foi isso que a gente falou? Foi, né? Para a gente pedir e insistir em pedir, né? Então, quando Jesus disse isso, Jesus estava mandando a gente ter paciência
ao ponto de aguardar até o momento de receber aquilo. Muitas das vezes a gente leva só para o lado, vamos dizer assim, das outras bênçãos, né? Ah, estou pedindo uma cura, aí eu quero ser curado, então já estou mandando ter paciência. Também vale para o batismo com o Espírito Santo. Nem todo mundo que pediu pela primeira vez recebeu. Nem todo mundo que buscou, no primeiro dia que buscou, recebeu. Mas o que o fez receber, né, foi exatamente o insistir. O insistir. O insistir foi que levou as pessoas a receberem. Porque nós falamos no ponto anterior, quantos dias os discípulos tiveram no cenáculo para serem batizados? Quantos? Quantos? 10 dias. Mas nos 10 dias, em qual dia eles receberam? No 10º dia. Né? E aí nós falamos o quê? Que eram quantos? 500, né? 500 que estavam lá no monte, que também eram discípulos de Jesus. Não era daqueles 12, mas também eram discípulos de Jesus. 500. Né? Mas lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, só tinha quantos? 120. Né? E aí foi o que a gente comentou a respeito dos 380 que foram para onde? Né? Então, o que Jesus traz aqui como lição para nós é a necessidade que nós temos de continuar buscando aquilo que a gente quer. No caso aqui, nós estamos falando sobre o que, meus irmãos? Então nós vamos continuar pedindo o quê? Amém, glória a Deus, trouxeram a língua. Pois é, a gente que ministra almas, eu estou ministrando aula, preste atenção nisso. Não estou aqui no culto de avivamento, não estou aqui no momento do ciclo de oração, não, nós estamos ministrando uma aula. Então, quando o professor ministra uma aula, porque agora eu não sou professor, né? Mas a classe deve participar. O professor, né? Lá no colégio, né? Lá no colégio, você está lá no colégio lá, aí o professor chega e diz, lê aí, página tal aí do livro português, história, fulano de tal. Lá ele dá conta, aqui não toma conta de ninguém, né? Mas lá o professor aponta. Aí o fulano de tal tem que ler. Aí, Cicrano, o que tu entendeu do que fulano leu? Aí lá vai Cicrano, tem que... Você entendeu? Então, a gente ministra interagindo com a classe, vocês são a classe. Tá certo? Então é isso. Aí Jesus animou para que eles pudessem continuar a insistir, né? Pedir mais e pedir porque não bastava só insistir. Eles tinham que ter esse elemento aqui, que ele é primordial e indispensável. Qual é? A fé. Eles tinham que crer que o que Jesus havia prometido era verdade e que receberiam o batismo com o Espírito Santo, independente do tempo que demorasse. Então, eles, além de continuar, eles tinham que crer na possibilidade que eles esperassem. Irmão, quem é que gosta de esperar aqui? Mas você pode estar mortinho de fome, mas você tem que esperar a comida ficar pronta. Tem que esperar. Pois é. A gente já acostumou com água gelada. Eu fui criada com água de pote, né? Só que hoje é complicado beber água do pote, só água, né? Depois que a gente já sentiu o gostinho da água gelada, né? Da geladeira, a gente não quer mais ir para a água do pote. Mas quando a água está quente, você vai na geladeira para pegar, ixi, rapaz, essa água ainda não gelou lá, não, vou esperar gelar. E o suco? E o refrigerante quente? Quem é que gosta de tomar refrigerante quente aí?
Tem que esperar o refrigerante. Então tem que o quê? Esperar. Parece que Jesus estava testando a paciência da gente, né? Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, o que? E esse esperar aqui é até que, isso aqui demanda tempo. Quanto tempo? Não tem tempo. É o tempo que se for necessário. Então, bem aqui consiste o esperar. Eu preciso esperar. Eu quero receber o batismo do Espírito Santo, eu quero. Então, primeiro, eu tenho que buscar, eu tenho que insistir, eu tenho que ter fé, né? Mas eu também tenho que esperar, né? Esperar. Não vê hoje, mas pode vir amanhã. Eu vou. Pode não ver amanhã. São 40. Isso. Esse aqui a gente usa por os camaradas que estão querendo casar, né? Aquela coisa. Ver com paciência no fim. Aí tem uns que começam com 40 e depois vão com 70. É 70, né? É 70. Eu sei que roda a Bíblia todinha buscando versículo até casar o cabra. Então. Peninho está no 40, Peninho. Peninho está no 40 aí. Ele não mudou para 70, não. Mas não está prestando, não. Então Jesus mandou que esperasse. Aí ele, como a gente disse aqui, no dia de Pentecostes, súbito, cedo pela manhã, o Espírito caiu sobre a congregação. O derramamento veio repetidamente, manifestou-se como um som do céu, né? Aí, letra C, a gente falou sobre o que? Manifestação do sinal distinto do batismo, não foi? Está bem aí na sua apostila. Mas primeiro ainda tem a apostila? Manifestação do sinal distinto do batismo, né? E aí nós fizemos a seguinte observação, que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para batizar a igreja que estava presente, aconteceu esses fenômenos que retrataram esse derramamento do Espírito Santo previsto por Joel capítulo 2. A Bíblia diz que veio um som, preste atenção para a gente não confundir, veio um som como de um vento impetuoso, né, que encheu toda a casa. Então preste atenção, ninguém vê som, o som a gente ouve. Veio o som como de um vento, não é assim que está na Bíblia? É assim, né? Então preste atenção, não foi o vento que veio. Aí, isso aqui é bom para a gente que prega, para a gente não pregar errado. Não foi o vento que veio. Às vezes a gente diz que veio do dia de Pentecostes. Não, mas veio o vento. Não, foi um som como de um vento. Né? Às vezes a gente não está em casa, assim, chega, passa aquele vento forte, chega, assovia, chega aí, ixi, rapaz, como vai levantando ali o redemoinho e tal. O vento passou, a gente não viu o vento, e o som dele passou aqui assoviando, entendeu? Mas nesse caso aqui, foi só um som como que de um impetuoso. Ele está dando esse exemplo aqui, que é para mostrar o que? A densidade com que o som foi ouvido lá no ambiente. Um vento impetuoso, né? Ou seja, um vento muito forte, né? Muito veemente, que encheu toda aquela casa. Mas nós falamos na terça qual foi o marco que realmente identificou, né, que eles receberam
o batismo com o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Qual foi? Falar de línguas. Línguas estranhas. Foi o falar em línguas. O vento poderia ter sido até visto. O som poderia ser uma sorte possível. As linguinhas lá repartidas lá na cabeça do pessoal, como a gente diz, poderia ser milhares e milhares. Mas nada daquilo caracterizava que eles haviam sido ou seriam batizados com o Espírito Santo. Mas apenas este episódio foi o que de fato identificou que eles foram batizados com o Espírito Santo. Que foi o Falar em línguas. falar em línguas. Falar em línguas, né? Que foi exatamente isso que marcou, que as pessoas que estavam lá, né, elas comunicaram uma com a outra desse fato que aconteceu. Nós ouvimos eles falar em nossa língua, mas como? São medos, partos, da Frígia, de não sei de onde, um monte de cidade lá que estava a gente lá, cada um falando uma língua diferente, mas o pessoal que estava ouvindo, ouvia aquela língua sendo falada na própria língua dele. Então, essa diversidade de língua, né, que ela é chamada de glossolalia, que é o falar em línguas, ou falar em línguas diferentes, muitas línguas, né? Isso aqui foi que caracterizou, né, que eles foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. E aí nós fizemos, né, essa ressalva e dissemos que ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em ninguém. A pessoa pode se alegrar no Espírito, pode, o Espírito Santo pode vir de uma maneira forte na vida da gente, se alegrar, mas se não falar em língua, nada. Você pode pular, saltar, bater palma, tudo bem, é manifestação do Espírito, mas isso não quer dizer que você foi batizado pelo Espírito Santo. Você pode fazer meio mundo de outras coisas, né? Você pode pregar com graça, você pode pregar com sabedoria, você pode pregar com emoção, com uma série de outras coisas, mas isso também não quer dizer que você foi batizado pelo Espírito Santo. Apenas a partir desse sinal aqui, que é o que evidencia o batismo com o Espírito Santo, é que você pode realmente ter a certeza de que você foi ou de que fulano de tal foi batizado com o Espírito Santo. Mas isso acontece uma única vez, esse falar em línguas? Presta atenção. O batismo com o Espírito Santo, ele é único. Assim como deve ser o batismo em águas também, não tratar isso na outra matéria, né? Então, você foi batizado com o Espírito Santo hoje, você foi batizado, tá? Agora, o que acontece, né? Eu acho que eu não vou nem te explicar isso agora, porque está aqui no texto que eu vou falar, tá? Na hora que eu estiver falando, eu entro nesse ponto aqui. Tá bom? Tá certo? Então nós vamos agora começar o ponto que ficou pendente de terça para hoje, que é o terceiro ponto, tá certo? Eu fiz uma pequena revisão aqui do que a gente deu na terça-feira, porque Jorge não estava, né? Quem não estava? Mãe deu uma... A Thalitinha também não estava, né? Irmã Luzia não estava. Para vocês se ambientar do que a gente tratou na terça-feira aqui, tá bom? Digo lá, né? Terça-feira foi lá. Então, veja bem, o ponto 3 de hoje, Thalita,
Só corre aqui de novo. Deixa só o tema, paga daqui para baixo. Isso. Você está contratada para ser a minha secretária. Isso. Então vamos ler. O batismo individual com o Espírito Santo. Eu disse também na terça, logo no começo, que esse escrito que nós fizemos aqui, ele não encerra todo o assunto sobre o Espírito Santo. Isso aqui é só para dar uma noção. Porque talvez muitos de nós aqui nunca teve assim um estudo, uma palestra, algum ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, seria até, vamos dizer assim, da minha parte, eu querer, com essas 2 folhas aqui, 3 folhas se for escrito, fechar a questão sobre o batismo com o Espírito Santo. Não, isso aqui é só para dar uma clareada na mente, para dar uma noção para quem não tem, para ampliar um pouquinho para quem já sabia de alguma coisa a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque se a gente fosse falar realmente tudo, a gente ia passar aqui o mês inteiro falando só sobre o batismo e ainda assim ainda não ia esgotar o assunto, porque o assunto era muito amplo. Tá certo? Então, o ponto 3 aqui, o ponto 3 fala sobre o batismo individual. Não é esse que está aí? Batismo individual com o Espírito Santo. Pronto. Aí eu coloquei assim: atente com interesse para este fato. Pedro proclamou ter a promessa do batismo no Espírito Santo, referência a todos os homens e não somente aqueles reunidos. Alguém encontra aí Atos 2,39. Vamos voltar para a Bíblia. Atos 2,39. Quem encontrou aí, leia. Então veja bem, a promessa do batismo do Espírito Santo faz referência a todos os homens e não somente aqueles que estavam reunidos lá no cenáculo naquele dia, né? Então veja bem, quando Pedro usa essa fala, ele está falando no tempo presente, que era quando estava acontecendo o episódio lá no cenáculo, lá em Jerusalém, e o que estaria acontecendo depois e a partir daquele primeiro momento que eles estavam tendo aquela experiência com o Espírito Santo. Certo? Tá bom? Então, ele diz que é para todos os homens. Né? Homens aqui não é a questão do sexo, né? São as pessoas, né? Aí nós colocamos no primeiro ponto, para quem a promessa? Então vamos identificar e pormenorizar essa promessa, né? Do que havia sido feito lá em Joel, do que foi feito por Jesus Cristo, do que foi falado por Isaías e do que aconteceu lá em Jerusalém e que Pedro agora estava discussando a respeito dela, né? Então, para quem foi feita essa promessa? Primeiro aí, vamos lá, pormenorizar. A promessa é para Deus de todas as nações. é para vós. Então vamos no primeiro ponto aí. Pedro estava falando com eles naquele momento lá, que eles estavam no cenáculo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Que vocês estão todo mundo assim. Essa promessa é para vocês.
É como nós estamos aqui agora, e o Espírito Santo descesse aqui poderosamente e batizasse quem ainda não é batizado, né? E aí alguém passasse, mas o que é isso que está acontecendo aqui nessa igreja, que esse pessoal está todo falando em língua e tal? É o cumprimento da promessa, porque nós cremos na promessa de que ela é para nós. Então, Pedro estava falando no tempo presente, né? Pedro estava falando no tempo presente, é para vós, aqueles que estavam lá, né? Aí ele diz, para vossos filhos. Aqui Pedro já está abrindo ao tempo futuro, né? Para quem ainda não tinha filho, ao tempo futuro. Para vossos filhos, porque muitos que estavam ali não tinham filhos ainda. Alguns tinham, mas os filhos talvez não estivessem lá. Com certeza não estavam. Então o que Pedro quis dizer para eles foi o seguinte: olha, o que aconteceu conosco aqui pode e é para acontecer com os vossos filhos. E quando é isso que vai se dar? Em toda e qualquer geração, desde quem crê e busca. Entendeu? Quando é que pode ser para o meu filho, para o teu filho, para o nosso filho? Em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, desde que eles creiam, desde que eles busquem, desde que eles sejam perseverantes. Esta promessa também é para eles, nossos filhos, né? Aí ele completa dizendo aqui na letra C que é para quem? Para todos, né? Aí ele diz aqui, para todos os que ainda estão longe, para quantos Deus chamar. Isto significa que a gloriosa experiência do batismo no Espírito Santo foi designada por Deus para todos os crentes, desde o dia de Pentecostes até o fim da presente era. Ou seja, que era que ele está se referindo? É que nós hoje, a partir de Cristo para cá, né, nós estamos vivendo na era da graça, ou na dispensação da graça, né? Então, na dispensação da graça, vamos dividir aqui as atuações das pessoas da Trindade, né? Na dispensação da lei, né? Na dispensação patriarcal, né? E nas outras, antes, né? O Deus Pai era o agente número 1. Na dispensação da igreja primitiva, era o Cristo o agente número 1, que veio personificado, e ele fez, e ele agiu. Mas ele subiu e disse que mandaria outro Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade, que está hoje agindo e trabalhando na atual dispensação, que é o que se refere aqui a esta era, a este momento, né? Aí diz, mas então Deus não está fazendo nada? Não, eles trabalham em conjunto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. Só que o momento é de que o Espírito Santo agir, né? É ele que fala, é ele que mexe, é ele que move, é ele que convence, é ele, o Espírito Santo. Mas ele faz o quê? Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. Você entendeu? Estou dando só essa explicação aqui, para ficar claro e para a gente saber associar cada coisa. Então, até a presente era, né? Então, quando ele fala aqui, esse para todos, presta bem atenção, Pedro era judeu, e lá naquele dia, tinha muitas nações diferentes, e aquele povo foi batizado. Então, poderia ser que causasse ali uma expectativa muito grande, de que por que não só para os judeus, e as outras nações as pessoas receberam. Aí entra o que Pedro diz aqui, para todos quantos o Senhor chamar.
para os que estão longe, né? Para os que estão distantes, exatamente corroborando, juntando com o que está escrito na palavra a respeito de Jesus, que Jesus veio para os seus, mas eles não o. E aí ele segue dizendo que, mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu. Então, ou seja, quem são esses? São das outras nações, dos outros povos que não eram judeus, que não eram hebreus, mas que, pelos hebreus e judeus terem rejeitado a Jesus, a porta da salvação se abriu para toda a humanidade, né? E quando ela se abriu através de Jesus, deu o direito de todo mundo ser salvo. A mesma forma, o Espírito Santo, ele poderia, se o povo hebreu, judeu ou israelita, como às vezes a gente fala, não tivesse rejeitado, ser exclusividade também só para eles. Mas como rejeitaram Jesus também, foi Jesus que mandou outro Consolador, abriu-se as portas para que o Espírito Santo também pudesse batizar as pessoas de outras nações, de outros povos, de outras tribos, de outras raças, e assim por diante. Então, quando aqui no texto nós colocamos para todos, essa expressão ela é inclusiva, né? Essa expressão ela é inclusiva. Ela é uma expressão inclusiva, que ela inclui, né? Ela inclui, né? Por isso que Pedro diz que pelo seu sangue, né? Pedro escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que pelo seu sangue ele comprou gentes, povos de todas as raças, tribos e nações, e para Deus o constituiu como reino e sacerdócio, né? Então, se a salvação ela é abrangente, o batismo com o Espírito Santo também, né? Também. Tá certo? Amém? Ficou entendido essa parte aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Então vamos para o ponto número 2, né? O ponto número 1 nós falamos para quem, né? O número 2, nós vamos falar aqui de quem necessita, né? Quem necessita, do batismo no Espírito Santo. Parece assim uma pergunta meio sem sentido. Quem é que necessita do batismo com o Espírito Santo? Qual é a resposta que a gente diria? Todo mundo, né? Todo mundo. Ah, irmão, você está fazendo uma pergunta sem sentido? Todo mundo necessita. É, todo mundo necessita. Mas haja visto uma coisa, que o necessitar não é a mesma coisa de querer. Certo? O necessitar, ele não é igual a querer. Eu posso necessitar de uma coisa, mas talvez eu não queira aquela coisa. Eu posso estar necessitando. A maioria das vezes aqui, vamos dar um exemplo aqui bem caseiro, bem nosso, um exemplo bem nosso. Comigo acontece sempre, com vocês eu não sei, mas de repente, a maioria das vezes que eu estou doente, com febre, com gripe, eu perco o apetite, eu não tenho vontade de comer, mas o meu organismo necessita de comida, mas eu não quero comer. Não, está com fome, vem comer. Não quero comer. Quem de nós não já fez isso? Está com fome, está necessitando da comida, mas não quer comer, né? Entendeu? Tem necessidade? Tem, mas não. Por quê? Porque necessidade é diferente de querer, né? Então, quando a gente coloca aqui com relação ao batismo com o Espírito Santo, nós dizemos que todos necessitam
do batismo com o Espírito Santo. Mas aí vem a questão 2. Será se todos realmente querem receber o batismo com o Espírito Santo? Querem realmente ser batizados com o Espírito Santo? Né? Entendeu? Então, é um caso que cada um tem que pensar e responder por si. Né? Cada um tem que pensar e responder por si. Aí nós colocamos aqui na letra A, Jesus, né? E Jesus o quê? Sentiu, né? Encontra essa referência aí na Bíblia aí. E acha Lucas 3, 21 a 23. Lucas 3. Jesus sentiu esta necessidade. Jesus sentiu essa necessidade. Lucas 3, 21 a 23. Conta aí. E o outro acha Mateus 3,16 aí. Vamos ver essas duas referências. Mateus 3,16. Quem encontrou Mateus 3,16? Lê primeiro, depois Lucas. Isso. O Lucas, quem achou Lucas? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Isso. Tem outra tradução que diz aí diferente, né? Tem outra tradução que fala que ele orou, né? Após ser batizado, né? Ele orou, né? Então, aí deixa claro que Jesus também ele sentiu a necessidade de ser batizado, tanto desse batismo aqui quanto o outro batismo, né? Que a gente vai estar falando na próxima semana, né? Jesus, João estava onde? Lá no Jordão, não era isso? Batizando. Quando de repente aconteceu o quê? Quem vinha para ele? Quem vinha? Jesus vinha para ele, né? E aí João apontou e disse: olha, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chegou, né? E aí pediu, foi para João batizar. João disse: não, eu que devo ir a ti, tu vens a mim. Aí Jesus disse: não, deixa, é necessário que se cumpra toda a escritura, né? E aí João foi e batizou Jesus, né? E quando isso aconteceu, quando Jesus saiu da água do batismo, aí deu-se esse outro fenômeno aí, que é do batismo do Espírito Santo que ele recebeu. O céu se abriu, ouviu-se uma voz e veio de lá uma pomba, né? É a pomba, nós falamos terça-feira, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio ali em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele. Então, demonstrando que mesmo sendo ele, Jesus, o Filho de Deus, mas ele, como homem aqui na terra, também teve a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Aí vamos lá. Letra B. Os apóstolos, né? Assim tá aí? Os apóstolos sentiram a mesma necessidade, por isso perseveraram em oração até receberem, né? Os apóstolos sentiram também essa mesma necessidade, né? Irmão, quando a gente crê na palavra de quem promete coisa boa, né, a gente torna
aquilo ali, um desafio, uma batalha a ser vencida, algo a ser conquistado. E quando a gente crê e quer aquilo para a vida da gente, a gente vai até as últimas, né? Assim que a gente diz, rapaz, eu vou até as últimas, mas enquanto eu não conseguir isso aqui, né? Isso aqui pode custar o que custar, mas eu vou. Né? Pode custar minhas pestanas, pode custar salário do meu sapato, pode custar roupa. Não é isso? Não é assim que a gente se desafia? Quando você quer algo que você julga que aquilo é de suma importância para a sua vida, pode custar o que custar, mas você vai na batalha. Não é assim? Pois é, entendeu? Os apóstolos também de Jesus Cristo, eles não somente creram, mas eles apostaram que aquilo que Jesus havia prometido era bom e indispensável para a vida deles. De sorte que eles passaram, eu acredito na possibilidade disso, esses 10 dias lá direto. A Bíblia ela não entra nos pormenores de dizer que alguém foi em casa e depois voltou, que alguém foi fazer isso. Não. A Bíblia diz que eles estavam lá, unidos, juntos, né? E eu quero crer que eles tiveram 10 dias lá mesmo de plantão, porque eles não sabiam quando viria. Eles não sabiam como é que ia acontecer. Mas eles creram. E eles se desafiaram a ter aquilo ali como algo de suma importância e necessidade para a vida deles. Então daí porque, né, eles perseveraram. O que é perseverar, irmão? O que pode me falar aí? Esperar. O que mais? Tem outra definição? Insistir. Insistir. Tem mais alguma definição para perseverar? Como é? Confiar. O que mais? E por aí vai, né? Por aí vai. Perseverar. Perseverar. Né? Continuar crendo, continuar confiando, continuar insistindo, continuar, né? Perseverar até que. Então eu vou continuar. Eu imagino eles terem dito entre eles: nós vamos continuar aqui até sermos batizados, porque Jesus prometeu. Tudo que ele prometeu que faria, ele fez. Tudo que ele disse que seria antes, veio acontecendo. Então, se ele disse que vai mandar o Espírito Santo, que vai derramar poder sobre nós, então isso vai acontecer. Então, custe o que custar, nós vamos continuar, né? Nós vamos estar de plantão, né? Enquanto isso não acontecer, nós não vamos mudar, né, a nossa direção. Tá certo? A Gisela fez... Não, deixa eu fechar logo aqui para ir para a pergunta da Gisela. Letra C diz que a mãe... A mãe de Jesus. Acha essa referência aí. Leia aí essa referência, Atos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então veja bem, Maria, mãe de Jesus, né? E os irmãos de Jesus, né? Estavam lá de plantão também. Porque, muito embora sendo eles família de Jesus, mas eles entenderam que eles também precisavam ser cheios do Espírito Santo e receber o batismo do Espírito Santo. Tá certo?
Bem, aqui vem alguns pontos interessantes para a gente refletir. O batismo com o Espírito Santo, ele é individual. Como está aqui. Preste bem atenção. Como eles eram da família de Jesus, poderia ser que Jesus sendo batizado, ainda mais que ele foi batizado logo no começo do ministério dele, estava tudo bem, serviria para a casa toda. Mas o batismo, ele é individual. O batismo com o Espírito Santo que eu recebi serve para mim. Quem vai ter que zelar dele sou eu. Cuidar sou eu. Manter ele ativo sou eu. Entendeu? Ele não serve para Maria José, não serve para os meninos, não. Ele não serve para a minha igreja, para vocês. O batismo que eu recebi, vocês estão entendendo? O que eu recebi, o que está em mim, é meu. É para mim cuidar dele. Assim vai ser o seu, assim é o seu, assim é o seu. O batismo que você recebeu é a responsabilidade sua. De zelar, de cuidar, de manter ele ativo na sua vida. Ele não vai servir para seu filho, para sua mãe, para seu irmão. Ele serve para você. Está claro? Está entendido isso aí? Sim. Tá? Ele serve. Mas pastor, minha mãe é batizada, meu irmão é batizado, amém. É o mesmo Santo, é o mesmo Espírito Santo que me batizou eles também. Mas cada um é um nessa história. Cada um é um. Pode ser que o papai e a mamãe não falem mais em língua estranha, mas o filho e a filha falam. Você entendeu? Aí entra o que eu estou dizendo. Ele serve para cada um e que cada um deve zelar e cuidar dele na sua vida. Manter a chama acesa. Né? Aí a Gisélia perguntou que a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, se ela fala a língua é só uma vez, foi isso? Isso. Não. Não. Na verdade, é para falar sempre. É para falar sempre. Né? Em línguas. Nós estamos falando aqui da língua, ou vamos usar aqui no plural, do batismo. Nós não estamos falando aqui da língua como dom. Aqui é outra coisa. A língua como dom é uma coisa, e a língua do batismo é outra coisa. Tá? A língua como dom você encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 14, né? Parece que é lá de 1 Coríntios que fala 12, 14, alguma coisa assim. Porque o 13 é o capítulo do amor. Lá, a língua como dom é aquela lá. Essa daqui é a língua do batismo, de você falar em línguas estranhas, que não tem nada a ver com essa daqui. É o mesmo Espírito? É. Entendeu? É o mesmo Espírito? É. Mas essa daqui, ela tem uma finalidade, e essa aqui, ela tem outra finalidade na vida da gente. Então, o que acontece? Você é batizado, foi batizado, será batizado com o Espírito Santo? Amém. Você precisa manter ativo o seu falar em línguas estranhas. Mas pastor, mas eu deixei de falar, eu falei só no dia que eu fui batizado. O que foi? Meu batismo acabou, morreu. Eu fui desbatizado. Vou usar essa linguagem aqui, eu não sei desse tempo. Né? Não, foi não. Você continua batizado. Tá?
você continua batizado. Agora, o que pode ter acontecido com você é, você pode ter esfriado, entendeu? Você pode estar em pecado, você pode estar, aí a gente poderia pontuar uma série de outras coisinhas aqui, que fizeram com que você deixasse de falar línguas. Você não ora mais, você não vai mais para a Bíblia, que são as fontes, vamos dizer assim, as molas impulsionadoras do agir do Espírito Santo na Bíblia. Não lê mais a Bíblia, não ora, não consagra, não jejua, não se dedica às coisas de Deus, nem nada. Aí você quer estar falando em língua estranha? Pode ser até estranha mesmo, até lá no céu. Pode ser até estranha no céu. Não tem como. Você se lembra da história do cara que derrotou o gigante? Sim. Quem é ele? Davi. Isso. Você lembra o que aconteceu com ele com Betseba? Sim. Lembra? Conhece, todo mundo conhece a história de Davi com Betseba, né? Aconteceu aquela situação todinha, pá. O profeta chega para ele e joga na cara dele, em outras palavras, o que ele tinha feito. Aí a ficha caiu, aí o profeta disse, esse homem é duro. Aí ele disse, eu pequei contra o Senhor. Foi assim que ele disse, pequei contra o Senhor. Aí você vai encontrar ele falando do estado dele, entendeu? Falando do estado dele, lá na sua Bíblia, depois você pode até estudar lá, e você vai encontrar lá no Salmo 51, a oração dele, quando ele diz ao Senhor, Senhor, você vê que uma coisa está ligada, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Mas ele pede uma outra coisa depois disso, que está totalmente ligada aqui. Não retires de mim o teu Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi esfriou. Então ele não sentia mais o Espírito Santo impulsionar, pulsar dentro dele. Ele não estava mais sentindo. Ele esfriou, estava gelado. Isso aconteceu com Davi, acontece com qualquer um de nós. Por que aconteceu isso com ele? Por causa do pecado que ele cometeu. Então, muitas das vezes, a gente esfria, deixa de falar língua, porque a gente está com a vida em pecado. A gente não consertou diante de Deus, não corrigiu. Às vezes, a consciência está dizendo que a gente está em pecado, mas a gente não tem coragem de abrir a boca e confessar. Né? De confessar. Principalmente, eita, oh meu Deus, não era matéria não, mas... Ainda bem que o tempo está acabando. Não está nem para você me fazer pergunta mais sobre isso aqui. Eu tenho um. Principalmente. Seu aluno está aqui. Rapaz, irmão Alain, eu quero é que ele venha cobrar ensino aqui. Eu quero é ver algum crente aqui cobrando ensino dessa igreja. Que eu vou dar uma mijada daquela de cavalo na cabeça até os pés dele. Vou dar uma mijada, vou. Porque a gente traz ensino, faz um esforço para dar ensino, e no dia do ensino os caras não vêm. Não é só o caso de irmão Alain, ele até costuma dar. Mas de outros que cobram. Ah, lá na igreja não tem ensino. Como é que não tem ensino, abençoado? Tu não vai?
Aí não tem ensino mesmo. Eu não vou para casa de ninguém ensinar, não. Eu tenho a igreja para me ensinar todo mundo. Eu vou sair de casa em casa ensinando? Nem se me pagar. Principalmente quando esse pecado envolve o próximo. Coisa difícil, meu irmão, é a gente reconhecer e procurar o próximo para pedir perdão pelo pecado cometido. Dura comigo. Pastor, tem mais uma pergunta. Eu respondi a primeira? Sim. Entendeu? Sim. Tá. Como o senhor já explicou, o batismo do dom é um e o batismo do Espírito Santo é outro. Mas quando a gente vê algumas ministração a qual o pastor, o pregador, ele começa a falar em algumas línguas. Essa língua é do dom ou do Espírito Santo? Aí é importante, aí entra uma coisa muito importante na vida do crente, sabe por quê? Vamos dizer aqui, eu vou usar essa expressão que ela diz, a maturidade cristã. O que é a maturidade cristã? É as experiências que você tem na sua vida espiritual, que você consegue discernir o natural do espiritual e os níveis daquele espiritual que você está vendo. Entendeu? O nível do espiritual que você está vendo. O que eu estou vendo? Estou vendo o irmão apenas falar em língua estranha? Ou eu estou vendo o irmão falar uma palavra do dom do espírito da língua, né? Aí é um outro estudo isso aí. É um outro estudo. Por quê? Porque a gente tem que entrar pelos dons para explicar, né, sobre esse falar em língua, como Paulo explica lá. Né? Como Paulo explica. Né? Porque eu falo em língua, eu edifico a mim. O eu falar em língua, eu edifico a mim. Tá certo? Vou fazer só esse parênteses. Me aguenta aí mais 10 minutinhos. Eu falar em língua, eu edifico a mim. Não é assim que Paulo diz? Quem fala em língua edifica a si mesmo. Ou seja, a mensagem que eu estou tendo ali, nem eu entendo. Por quê? Porque ela é espiritual. Ela é a língua dos anjos. Ela é com Deus, ela é direto lá. Então o meu espírito está comunicando lá. Eu estou edificando só a mim. Eu não estou edificando os irmãos. Então, o que acontece? Não é correto, e Paulo deixa isso bem claro lá, que eu, normalmente, em público, eu abra a boca e rasgue e falar em língua estranha, porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Né? Por quê? Porque é uma edificação pessoal, isso aqui está serve para mim. Né? Já quando é o dom, ele tem que ser o dom de eu falar em língua, trazendo uma mensagem, uma palavra para a igreja. Mas aí vem a ressalva. Eu devo simplesmente usar essa fala e falar publicamente à igreja? Devo, vírgula. Aí Paulo disse, se tiver que interprete. Né? Porque a um ele dá o dom de fala, de língua, a outro ele dá o dom de interpretação. A não ser que Deus me use com os dois, tanto para falar quanto para interpretar. Aí eu vou falar em língua e eu mesmo vou interpretar, porque Deus está dizendo. Esse aí é do dom que está falando a igreja ou a uma pessoa em particular. Ou a igreja ou a uma pessoa. Também não é ético, se Deus está falando com uma pessoa, Deus tem uma palavra para me dar para Thalita. Aí eu chego aqui no microfone e diga, eis que Deus está te falando, Thalita, que não sei. Não é ético, porque a mensagem é para a igreja ou é para ela? Então se é para ela, eu vou chegar aqui e vou falar. Ou então eu deixo o trabalho terminar com ela, particular e falo, o Senhor me disse. Esse é que é o correto. Mas infelizmente, nem sempre a gente vê isso. E hoje, como eu disse outro dia, a gente vê tanta meninice hoje nas nossas igrejas. Eu fico assim, às vezes até algumas igrejas que a gente anda aí. Meu Deus, é tanta meninice e aquela coisa e tal.
mensagem para uma pessoa, o camarada solta no meio da igreja, e revelação, e não sei o que, meu Deus, a gente fica assim, Jesus, querido, quanta meninice. Porque se Deus me revelou alguma coisa da tua vida, a quem interessa? A ti. Não interessa a igreja, está revelando a vida de ninguém. E Deus não é Deus de confusão, não é assim que a Bíblia diz? Ele não é de confusão, então ele não vai trazer por meio da igreja dele alguma situação que vai gerar confusão. Sim. Ele não vai trazer nunca. Então, se Deus me deu uma visão, uma revelação a respeito de um, de outro e tal, cabe a mim procurar essa pessoa e dizer, assim diz o Senhor a respeito. Entendeu? Isso são regras que a gente encontra na Bíblia. Joaquim, levanta a mão. Verdade ou heresia? A gente vai por aí, as pessoas que no meio do povo eles falam línguas se nunca se basearam pelo Espírito Santo. Simplesmente eles têm a facilidade de copiar um pregador, depois da pregação, ele fala em línguas. Aí eu me pergunto, verdade ou heresia? Eu conheço verdade nisso. Eu conheço casal que até hoje eu não consigo falar ou mencionar uma palavra de línguas, não consigo. Mas eu conheço um casal que a gente já falar o nome, que consegue de forma tão simples, depois de falar várias vezes, falar sobre o próprio pregador, falando em línguas. Uns anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, 25 anos, houve aqui no Maranhão, vamos ficar aqui no Maranhão, uma corrente muito grande de pregadores e de jovens, muitos jovens, eu vi tudo isso aqui, conhecimento de causa, que decoravam pregações. Eu não consigo decorar as palavras. Decorava a pregação, escutava a pregação na fita, depois quando passou a ser o CDzinho, passava o dia todinho escutando a pregação, até o caqueado, quando tinha essas fitas mesmo com imagem, até o caqueado que o pregador fazia, eles faziam também. Tem uns que estão bem aqui. Os gritos. Então se estão heresias, não é que estão falando. Com certeza, porque não é do Espírito. Não é o Espírito Santo, ele não copia nada. O Espírito de Deus, ele não copia. Por quê? Ele é Espírito de sabedoria. Nele habita a sabedoria. Ele é de Deus, Deus é a sabedoria em pessoa. Então Deus não tem necessidade de copiar nada de ninguém, muito menos do diabo. Não, o diabo é que copia para enganar. Né? Para enganar, que é para parecer que é de Deus, mas pode ver que via de regra, no final da confusão aqui. No final da confusão. Quantos não chegaram já com essas profecias doidas, profetizando que fulano de tal ia casar com cicrano, e na hora H jogou fulano de tal com cicrano tudo no buraco. Quantos não chegaram com isso? Que era de Deus. Eu conheci uma meia dúzia por aí, para não dizer mais, né? Profecia, irmão, Senhor. O irmão aqui que ele usando, né? 30 anos, né? Ele puxava na perna. Ele era bem mais escurinho do que eu, mas bem mais mesmo. Bem mais, que quase a gente não via ele no escuro. Aí, ele invocou, ele tinha mais ou menos naquela época, eu acho que uns 50, né, Maria? Uns 50 anos. E eu estava na casa dos meus 30 e pouco. Ele tinha uns 50 anos. E aí, ele foi profetizar uma menina com um talita de 13 anos. Que Deus tinha revelado para ele que ela que ia ser esposa dele.
parangolé que isso gerou na família. Eu tive que ir na época com o pastor Ribamar Lima lá no interior para resolver esse pepino, que não tinha nada a ver com a gente, mas sobrou para a gente, para resolver esse pepino lá no interior, porque a família estava em pânico. Acabou com 50 anos de idade, praticamente, uma menina de 13 anos para casar com ele. E Deus tinha mandado falado. E ela, coitada, na inocência, estava acreditando e a família achando que era de Deus também. Só esse que prometeu que a mulher, o marido da mulher estava lá e dizendo que eu estava preparando um barulho para ela. Ainda tem desses, né? O irmão lá do trabalho lá, né? E o profeta dizendo que Deus estava providenciando um esposo para ela e o marido dela lá. Você entendeu? Sim. É muito extenso, né? Então, para fechar, são essas coisas que aí eu volto para o que eu falei da maturidade. A gente precisa ter experiências com Deus, com o Espírito de Deus, para a gente poder discernir, né? Para a gente poder discernir. A gente não pode fechar em questão, dizendo que, vamos deixar isso aqui bem claro, vou escrever aqui que é para vocês fixar na memória. Primeiro, segundo, e terceiro, existem essas três situações que elas passam por nós. A gente precisa ter o discernimento de saber o que é de Deus, o que é do diabo e o que é natural do homem. A gente precisa ter esse discernimento. Porque nem tudo que não é de Deus é do diabo, nem tudo. Tem coisa que é a expressão natural do ser humano. O cara está interessado lá na menina, lá na moça e tal, ele vai lá, entendeu? Ele diz que ele está interessado e tal. Olha, eu não sei, eu acho que esse negócio vem de Deus e tal. Não, e tal. Mas é ele que está querendo. Ele não recebeu nada de Deus. E nem o diabo impulsionou ele, é o interesse natural dele. Então a gente precisa entender esse momento. Quando é que isso está acontecendo? É quando você não está seguro de que realmente aquilo é uma coisa do diabo, e muito menos ter a certeza de que vem de Deus. Então você pode trazer isso por aspecto natural. Mas isso aqui é uma coisa minha. Isso aqui é uma coisa minha, natural. Porque faz parte do ser humano também. Né? O de Deus nós sabemos. A gente sabe identificar. Né? Porque a Bíblia diz que os de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Né? E Deus não confunde ninguém. E as coisas do diabo a gente já sabe que são armações, são armadilhas, muito embora muitas delas pareçam ser de Deus. Muitas delas parecem, mas não é de Deus. E aí a gente precisa ter um discernimento que vem com o quê? Com a maturidade cristã. Maturidade cristã nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Então, isso aqui é outra aula, isso aqui é outra coisa. É dentro da esfera do Espírito Santo, sim, mas é uma outra ramificação diferente do que nós estamos tratando aqui nessa liturgia, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Te respondi, Gisele? Está bem? Então, irmãos, assim, com o princípio de conversa sobre o batismo com o Espírito Santo, deu para os irmãos entenderem o que é realmente o batismo com o Espírito Santo? Deu para entender? Alguém tem dúvida do que a gente falou aqui? Mas eu não entendi tal coisa que o senhor falou. Pergunte. Porque a partir de terça-feira nós vamos para outro batismo. Aí não vai voltar mais para o batismo com o Espírito Santo, que eu não volto. Tem alguma dúvida? Pergunte. Eu estou esperando a minha pergunta de manhã ainda. Sua pergunta é de manhã. No final, né? Sim, a sua pergunta é de manhã. Sim. A senhora tem certeza que eu lhe respondo agora? A senhora quer? Não, eu estou vendo que eu vou esperar. Ah,
Terça-feira nós vamos começar a falar sobre o outro batismo. Entendeu? Eu deixei claro a respeito do batismo com o Espírito Santo. É isso que eu quero saber. Eu deixei claro. Batismo. Então o batismo ele é um revestimento de poder na vida da gente. Mas irmão, a Bíblia não diz que quando a gente aceita Jesus, a gente já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não, a Bíblia não diz isso. E quem diz isso está mentindo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele passa a morar na gente. E isso não é o batismo. Entendeu? É bom que fique entendido isso. Ele passa a morar, a habitar na gente. Mas isso não quer dizer que você, eu, nós estejamos já batizados, não. O batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder. Ou seja, eu estou aqui vestido com essa camisa. Aí eu vou me revestir, eu pego o meu paletó e boto sobre a minha camisa. Então eu estou me revestindo. Para que eu estou me revestindo? Normalmente, aqui nós estamos num tempo quente, mas em região que é fria, a gente usa casaco, jaqueta, aquela coisa toda, por causa do frio. Então você vai se revestir para se proteger do frio, né, do clima, para você estar melhor equipado. Não é assim? Então o batismo com o Espírito Santo, ele vem para a nossa vida para nos equipar melhor, para nos preparar melhor. Quando Jesus prometeu aos discípulos lá, ele disse lá, é Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e para quê? Como é que diz lá? Não acredito que ninguém sabe. Recebereis a virtude do Espírito Santo e gente, pelo amor de Deus, Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto então havia uma finalidade e um porquê, né? Premente do batismo com o Espírito Santo na vida dele. Era para que ele se tornasse o quê? Testemunhas. Testemunhas. Ou seja, Jesus estava equipando eles com poder tal, acima do que eles já tinham na vida deles, que lhes daria a capacidade de eles testemunhar em toda parte por onde eles fossem. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma capacitação maior para nós testemunharmos a respeito de Jesus Cristo em toda e qualquer esfera da vida. Tá certo? Aí você se desafia. Você quer ser essa testemunha? Busca o batismo com o Espírito Santo. Você quer estar preparado, capacitado para fazer a obra e tudo mais? Busque o batismo com o Espírito Santo. E aí ele vai te batizar, vai te revestir. Mas irmão, mas eu se ser batizado eu posso pregar? Pode. O Senhor pode me usar? Pode. O Senhor pode salvar a vida? Pode. O Senhor pode curar? Pode. Pode. Mas se você estiver batizado, você vai ter doses a mais desse poder na sua vida, em condições de proporcionar efeitos maiores, né? Tanto é que o exemplo está dos apóstolos antes do Pentecoste e dos apóstolos depois do Pentecoste. Como é que eles eram antes? A gente vê lá, Judas negou Jesus, foi se focar, né? Pedro negou Jesus, né? Diante de serva, foi se esconder, né? Os outros se acovardaram, tudo ficaram de longe. Quando Jesus foi crucificado, estava sendo levantado, todo mundo, tudo covarde, tudo. Mas quando eles receberam o poder do batismo com o Espírito Santo, quando os camaradas perguntaram, eu imagino igual nós estamos aqui, alguém levanta ali e faz uma pergunta: irmãos, eu quero saber sobre isso. Aí um se levanta imediatamente, irmão, isso aqui é assim, assim, assim. Assim aconteceu lá. Quando eles perguntaram o que está acontecendo aqui, quem se levantou logo?
O camarada que tinha negado Jesus. Hein? Rapaz, que é esse camarada? Nunca viu esse camarada falar desse jeito, né? Ele está falando agora. O que mudou na vida dele? O batismo, o poder do Espírito Santo na vida dele. Chegaram lá na porta do templo, estava lá o coxo lá, coxo pedindo esmola. O que eles disseram? Nem conversaram, rapaz, nós não temos prato de ouro, mas o que a gente tem, isso te damos. Levanta-te, não quer 15 anos. O cara levantou e se levantou. Muda o quadro da vida. O batismo com o Espírito Santo, ele muda, ele dá uma nova dimensão para a vida da gente. Então, por isso é tão importante, necessário, que a gente busque, que a gente receba esse batismo na nossa vida, para a gente ter uma vida mais abundante na presença de Deus e no nosso ministério que Deus tem colocado em nossa vida. Amém, meus amados? Amém. Vejo vocês terça-feira lá.